Todos aqui já sabem que a gente trabalha com técnicas de apometria. Já faz alguns anos que a gente aplica essas técnicas. Porque além delas ser muito eficientes, elas trazem uma visão espiritual para a gente muito ampla. A gente descobre poderes que a gente não imaginava que tinha. Que a gente tem, mas não imagina. Todo mundo tem, mas não sabe. Então, a gente tem esses poderes, mas não sabe o que tem. E com os estudos da apometria, a gente descobre. Só tem um porém. Você vai estudar, você vai aprender. Você tem que acreditar. Se você não acreditar, é um conhecimento a mais, que eu vejo muita gente que adquire o conhecimento, é um conhecimento a mais, que não aplica. Por que não aplica? Porque não acredita. Porque se acreditar, não tem erro, não tem como dar errado. É só acreditar. A nossa força mental é tão grande que a gente cria o que quiser com a nossa mente. Você constrói e destrói o que quiser com a mente. E a apometria nos dá essa direção. J.S. Godin, que é um continuador da apometria, nas técnicas um pouco mais avançadas, logo após José Lacerda, ele, em um desdobramento com seus mentores, ele traçou uma viagem cósmica bem antes dele escrever o seu livro, que chama-se Desvendando o Psiquismo, que chama O Espírito em Terapia. Então, nesse desdobramento, os mentores levou ele até um passado a 14 mil anos antes de Cristo. E quando ele chega no devido lugar, eram as montanhas, onde ele era também monges de lamas, né? E então ele estava numa grande equipe de lamas, trabalhando essas técnicas que hoje a gente conhece como apometria. E naquela época eles faziam os tratamentos em desdobramento, né, para curar as pessoas. E por algum motivo, entre a conversa entre eles ali, conversa totalmente mental, né, porque todos estavam desdobrados nesse desdobramento. E passou a informação de que esse ensinamento iria sair do planeta, ia desaparecer por um período. E logo depois que viesse um grande mestre, que hoje nós sabemos que é Jesus Cristo. E na década de 50, Dr. José Lacerda, ele foi o encarregado de manifestar esse ensinamento aqui na Terra, no plano físico. Você vê, né? Demorou tanto tempo que agora a humanidade está pronta para, de novo, continuar com esse tratamento de almas. Mas ele já existia nesse planeta há muito tempo. Então, é a hora da gente começar a entender, aprender, trabalhar, praticar, mas acreditar. Porque se não acreditar, não funciona, não adianta. Porque tudo que a gente quer fazer com a mente, a gente faz. É só ter certeza. Mesmo que você não está vendo nada, tenha certeza que está fazendo, porque está. Vamos ver a introdução aqui. Dr. José Lacerda de Azevedo, carinhosamente qualificado por seus pares de preceptor da medicina espiritual, é médico da turma de 1950, desde cedo na lida com a doutrina espírita. Durante o ano de 1965, esteve em Porto Alegre um psiquista porto-riquenho chamado Luiz Rodrigues. Até achei que o Henrique era ele, entendeu? Ah, é verdade. Então, eu falei, ó, o nome dele é Luiz Henrique, mas não é Luiz Rodrigues. Mas acontece que terça-feira ele conversou comigo e falou que era ele mesmo que estava falando através. E era ele mesmo, ele ia acompanhar o nosso estudo aqui, trazendo orientação com técnicas mais avançadas do que tem aqui. Então ele falou, não, pode deixar, era eu mesmo, né, que estava falando aqui. Só que está o nome trocado, é Luiz Henrique, Luiz Rodrigues. Mas não tem problema, o espírito não dá bola para nós. Ele sabe que a identidade é aquela e acabou. Então ele sabe que eu identifiquei ele como espírito, apesar de eu estar trocado o Rodrigues por Henrique, mas não tem problema. É porque é Luiz Henrique Rodrigues. Então, pode ser, né?
ele confirmou porque é ele mesmo, né? Então. Mas por isso que é bom essas confirmações. Pois né? De vir, E ele está aqui, ele falou que ia Tá acompanhar sim. direto. Uhum. E ele ia ser o orientador direto do estudo aqui. Uhum. Então vamos continuar. O Luiz Rodrigues, né? Ele realizou palestra no Hospital Espírita de Porto Alegre, demonstrando uma técnica que vinha empregando nos enfermos em geral, obtendo resultados satisfatórios, denominada hipnometria. Essa técnica foi defendida no 6º Congresso Espírita Pan-Americano em 1963, na cidade de Buenos Aires. Portanto, fazia 2 anos que tinha desenvolvido apresentado essa técnica, né, no Congresso. Essa técnica consistia na aplicação de pulsos magnéticos concentrados e progressivos no corpo astral do paciente, ao mesmo tempo que, por sugestão, comandava o seu afastamento. Olha, o nome apometria não existia, mas ele já aplicava pulsos para afastar o corpo astral, quer dizer, desdobrava o paciente com pulsos magnéticos. Por isso que chamava de hipnometria, porque era um processo mais ou menos hipnótico, que é mais ou menos isso. Então, ele afastava o corpo astral do paciente para poder tratar. Por que poder tratar? A espiritualidade trata. Porque o corpo desdobrado, a espiritualidade está ali de plantão para fazer o tratamento no corpo. Então, por que é muito eficiente? Porque a gente não vai cuidar apenas do corpo físico. Claro que cuida do corpo físico, curou o astral, o físico vai responder. Então ele aplicava essa técnica com esse nome de hipnometria. Da onde ele extraiu esse conhecimento, a gente não sabe, né? Porque já trouxe, já apresentou, já trabalhava com isso. E o doutor José Lacerda, como ele era espírita, muito estudioso, tinha conhecimento de Umbanda também, então ele interessou por esse negócio, achou muito interessante. Né? Porque não conhecia nada disso, porque não existia no planeta. O senhor Luiz Rodrigues era um investigador, não era espírita, e tampouco médico. Olha só, ele não era nem médico nem espírita, ele era um investigador. Mas com certeza ele tinha conhecimento de hipnose, né? Por isso que ele aplicava isso. Tampouco médico, mas trouxe possibilidades novas e um imenso campo para experimentação, se conduzidas com métodos objetivos e sistemáticos. Vocês veem como que é, né? A pessoa não é espírita, não é religioso, não tem nada a ver com a área de atuação dele, mas ele já tinha alguma coisa para trazer a respeito disso aí, né? Porque já estava predestinado a isso. Ele aplicava essas técnicas, onde ele aprendeu não se sabe, às vezes ele era até conduzido espiritualmente, e dava certo, e funcionava, e virou um congressista, e saiu dando palestra pelo mundo, né? Aplicando as técnicas dele para que os outros pudessem observar e fazer alguma coisa a respeito. Já era o sistema sendo trazido para o planeta já, através dessa técnica aí. Quer dizer, já estava se manifestando na Terra novamente essa técnica para ficar. Essa técnica agora chegou para ficar, porque é a medicina da alma, é a medicina do futuro. A medicina médica normal, alopática, vai continuar, mas vai trabalhar juntamente com isso, porque os médicos do futuro eles vão ter conhecimento de apometria também, que eles vão tratar dos dois lados da vida. Eles não vão ficar apenas vasculhando só o corpo, não. Eles vão aprender a tratar os dois lados, porque já tem médico que sabe disso. Já tem médico que faz isso, mas é assim, alguns, né? Alguns estudiosos que não divulgam muito para não ficar mal no conceito da ordem médica, né? Mas já tem gente fazendo isso já. É muito. Não precisa de religião, né, Wagner? Hein? Não precisa de religião, né? Não, É o conhecimento não, das leis, né? isso não tem nada a ver com religião. É lógico que se você for trabalhar com a apometria, você tem que ter uma conexão com Deus. Você tem que ter uma conexão com a espiritualidade. Isso não é religião, isso é espiritualidade. Você tendo uma conexão com eles, você fazendo as coisas com a vontade de fazer o certo, com ética moral, onde? Não tem como não dar certo. Se você acredita, mesmo que você não tenha evidência, não tem problema nenhum. Você tem que ter o conhecimento e saber que está aplicando e está funcionando. Porque sempre vai ter testemunho para te confirmar aquilo ali. Sempre vai ter evidência para testificar o que está realizando, mesmo que você não vê. Mas alguém está vendo ali. Eles estão te informando. Se não tiver um vidente ali, o Espírito manifesta no médium, ele fala.
porque eles não deixam a gente sem testificação de jeito nenhum. A espiritualidade não deixa a gente no escuro, sempre testifica tudo que está realizando, para que a gente tenha certeza que está funcionando. Só que a gente precisa experimentar, a gente precisa ser atirado, a gente precisa de fazer as coisas, não à torta direito, fazendo com critério, na hora que precisa, na hora certa. Não é ficar fazendo apometria para a rua fora também, igual muita gente faz, né? Tem gente que não sabe, não tem critério para usar. Né? E funciona a mesma coisa, só que vai fazer coisas que não se deve fazer, né? A gente precisa ter um critério. Por que a gente trabalha numa casa espírita quando aceita, né? Porque é o único lugar que pode aceitar é o espírita e o umbandista, porque nos outros lugares não vai ter aceitação. Então, se a gente é espírita, tem conhecimento espírita e tem uma casa que nos dá assistência, a gente pode trabalhar, porque se não tiver um espaço como o espírita, você aluga uma sala qualquer lá e trabalha a mesma coisa. A espiritualidade trabalha com você onde você estiver. Não tem quatro paredes que é necessário para uma igreja, não precisa disso. Mas falando dos médicos, não só os médicos, a rede pública do SUS, eles já estão aceitando, principalmente reikianos, para tratar os chakras, e com isso já tem trata os 7 corpos na frente da pandemia. As coisas já estão mudando já. Quer dizer, não está generalizado, mas aos pouquinhos essas técnicas estão adentrando e vai chegando e aumentando para ficar mesmo. Né? Daqui a algumas décadas, isso aí vai ser a coisa mais normal nos consultórios. Tem muito médico que tem conhecimento de apometria, eles trabalham nos consultórios deles ali, aplicando técnicas de apometria. Dr. Godinho mesmo, ele é mestre de apometria, ele trabalha com apometria, dá palestra e ele é médico, ele dá terapia no consultório dele de apometria. E filma e mostra para as pessoas como uma aula. Quer dizer, não tem nada, não tem problema nenhum. Você pode até ganhar dinheiro com isso se você quiser, né? Desde que você não tenha ambições, né? Porque o que faz o problema de ganhar dinheiro é a ambição desmedida. Mas você pode cobrar, você tem um escritório, você tem um consultório, você tem uma despesa de consultório, você é um médico, você é uma pessoa formada, tem conhecimento de apometria, você pode cobrar sim. Né? Claro que a gente não vai fazer isso, mas não é proibido não, as pessoas podem cobrar. Tem gente que cobra coisas absurdas aí, não faz nada para ninguém, né? Lógico que quem está com a ligação com a luz, quem está com a ligação com Cristo, ele vai fazer tudo de graça mesmo. Mas se a pessoa tem interesse de ganhar alguma coisa, não tem problema também não. Desde que ele está curando as pessoas, não tem problema, né? Mas não é a nossa maneira de ver as coisas não. Nós estamos aqui para aprender e trabalhar, é tudo de graça. Esse dia mesmo eu estava até comentando, né? Que tem um lugar aí que cobra assim, não sei quanto que é. Não é aqui em Franca, não. E eu falei assim, gente, a gente só tem que agradecer. Porque a gente tem uns estudos de graça, tem a ajuda de graça. Então é somente agradecer. Só agradecer. A gente não precisa nada do que Deus não dá. Tudo que a gente precisa, Deus dá. Agora, se o que Deus está te dando não é suficiente para você, aí você vai buscar mais, é o que muita gente faz. Mas não precisa buscar nada, porque tudo que precisa, Deus dá. Né? Deus não dá riqueza para você, porque você não precisa dela. Se você precisar da riqueza, pode ter certeza que Ele dá também. Se você tiver um projeto que precisa de dinheiro, Ele já te coloca numa encarnação rico para isso. Né? Mas a gente já tem tudo que precisa, porque Deus dá tudo que precisa. Então vamos continuar aqui. Imediatamente, o Dr. José Lacerda testou a metodologia com Dona Yolanda, sua esposa e médium de grande sensibilidade. Utilizando a sua criteriosa metodologia, a sua sólida formação doutrinária, a observação constante dos fenômenos, aprimorou solidamente a técnica inicial. Identificou-se na época um grande complexo hospitalar na dimensão espiritual, denominado Hospital Amor e Caridade, de onde partiam o auxílio e a cobertura aos trabalhos assistenciais dirigidos por ele. A partir desse momento que ele se interessou em trabalhar com isso, a primeira experiência que ele fez com a esposa dele, né? Se der errado, ele está em casa mesmo.
Ele já identificou um hospital no plano espiritual para dar assistência, né, na contraparte astral, aos trabalhos de apometria. Então, a gente sempre tem hospital que dá assistência. Esse tempo atrás eu perguntei qual que é o hospital, que a gente já trabalha com o hospital há muitos anos, com apometria e tudo, né, em parceria. Eu nunca tive curiosidade de perguntar o nome do hospital, né? Há pouco tempo atrás eu perguntei para um espírito que estava aí, né? Você podia me falar o nome do hospital que dá assistência para nós? Ele falou assim, é o Hospital Amigos do Bem. Eu não conhecia, não. Amigos da Luz, quer dizer, não Amigos do Bem, Amigos da Luz. Ótimo, que bom. Então, o Dr. José Lacerda, a primeira coisa que ele fez assim que ele assistiu o Luiz Rodrigues, viu a técnica que ele aplicava, que ele passou isso no congresso, ensinou, mostrou como que funcionava, aí ele interessou e foi trabalhar com a esposa dele, que era médium sensível, né? E ele aplicou junto com ela para poder entender. Agora vamos ver o termo apometria e por que surgiu esse termo, apometria, né? O termo apometria vem do grego apo, preposição que significa além de, fora de, e metron, relativo à medida. Quer dizer, dois nomes, né, dois adjetivos que se transformou no substantivo, né? Medida, além, quer dizer, é um tratamento à distância. Ele usou esse nome, apometria. Representa o clássico desdobramento entre o corpo físico e os corpos espirituais do ser humano. Não é propriamente mediunismo, é apenas uma técnica de separação desses componentes. A apometria é uma técnica de desdobramento que pode ser aplicada em todas as criaturas, não importando a saúde, a idade, o estado de sanidade mental e a resistência oferecida. É um método geral, fácil de ser utilizado por pessoas devidamente habilitadas e dirigentes capazes. Apresenta sempre resultado eficaz em todos os pacientes, mesmo nos oligofrênicos, profundos sem nenhuma possibilidade de compreensão. Eu não sei traduzir o que significa oligofrênico, mas depois eu tenho que ir lá no dicionário para entender direitinho, né? Mas com certeza é um problema mental muito grave, né? O êxito da apometria reside na utilização da faculdade mediúnica para entrarmos em contato com o mundo espiritual da maneira mais fácil e objetiva, sempre que quisermos, embora não sendo propriamente uma técnica mediúnica, pode ser aplicada como tal, toda vez que desejarmos entrar em contato com o mundo espiritual. Para se trabalhar com apometria, trabalho mediúnico basta um médium recebe o espírito, o doutrinador vem em conversa e pronto, né? Está desenvolvida a técnica. A apometria é preciso de 3 fatores. É preciso de um médico que recebe, é preciso de um doutrinador que tenha conhecimento e um vidente para constatar tudo o que está acontecendo. A não ser que o médium também tenha evidência, mas de preferência um vidente que não está incorporado para não ter interferência. Então, é um trio que forma um grupo de apometria simples e objetivo para trabalhar. Então, e não precisa o doutrinador, ele não precisa ter evidência, não precisa ter nada, basta, ele tem que ter conhecimento, né, e ter certeza do que está fazendo, porque você tem que ter certeza do que está fazendo e ter confiança, ter fé e ter certeza que está sendo realizado, porque você não está vendo, porque tudo vai depender de quem está no comando. O médium vai obedecer quem está no comando, o vidente vai ser conduzido para quem está no comando. Então, quer dizer, o cérebro do trio é o doutrinador, o vidente é os olhos e o outro é o instrumento de utilização. Quer dizer, é um trio perfeito para trabalhar, só que precisa estar em sintonia os 3, precisa estar em sintonia, com a luz especialmente, não é só entre eles não, em sintonia com a luz, com a boa vontade de fazer o certo e de servir, porque a assistência espiritual não falha, todo aquele que tem boa vontade não falha, não tem como dar errado. Só que é preciso que se acredite, porque se a gente estuda e aprende e não acredita, você não realiza nada. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar. Então eu vejo muita gente que estuda apometria e fica só com conhecimento, não aplica, porque não tem evidência, não tem problema,
mas não acredita. Eu não sei se não acredita, mas não aplica, porque esquece. A gente tem que estar com esse conhecimento na ponta da agulha ali, ó, para que chegue o momento de você aplicar determinada técnica que você sabe utilizar. Porque existe, a apometria é simples, mas tem um punhado de regrinhas, de técnica que você pode aplicar, isso dentro do que já está escrito, porque fora do que está escrito, a sua mente, o universo é o limite. Você imagina o que você quiser. Porque a gente aprende muito mais técnica de apometria na prática, com a espiritualidade nos orientando, falando, faz isso, faz aquilo. Não tem nada nas apostilas, porque não cabe. A gente aprende muito mais assim, mas existe o básico que está ali. Tudo que eles vão passar para a gente, faz isso que dá certo, faz aquilo outro que dá certo, tem um básico ali, ó. Tem uma base. Então a gente tendo essa base, o resto, o céu é o limite. A gente pode imaginar o que quiser. Você vira um Deus no plano espiritual. Realiza o que você quiser. Então, mas só que é preciso acreditar. Não adianta nada você estudar, aprender e não acreditar. Porque, primeiro, quando você não acredita muito, você perde interesse, você esquece e acaba virando, volta para trás, volta a ser trabalho mediúnico normal. Quer dizer, um doutrinador comum, normal. O conhecimento não aflora porque ele não está ligado com a espiritualidade, porque quando ele está ligado com a espiritualidade, o seu conhecimento vai aflorando, a espiritualidade vai aflorando o que você não lembra hoje, mas na hora de você aplicar, você acaba lembrando alguma coisa para você aplicar. Então é onde que faz a eficiência de uns apometras e ineficiência de outros, apesar de desenvolver o mesmo conhecimento. Então é preciso que a gente desenvolva o conhecimento, mas atua, pratique. Você pode praticar para você mesmo, para a sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você quiser. Desde que tenha um critério de justiça divina, não tem problema. Você tem o direito de trabalhar para o seu próprio benefício, autodefesa, você faz o que você quiser. Então você fica poderoso mesmo nas trevas. Fica difícil os espíritos fazer o que querem com você. Quando você tem conhecimento de apometria e você tem uma sintonia com a luz e sabe utilizar os recursos para aquilo ali. Fica complicado para eles, viu? Então, é muito bom isso aqui para a gente, mas é para tratar os outros. Vamos ver o atendimento. No atendimento aos enfermos, é utilizada a seguinte prática. Coloca-se inicialmente por desdobramento os médios em contato com as entidades médicas do astral. Uma vez firmado o contato, faça o mesmo com o doente, possibilitando dessa forma o atendimento do corpo espiritual do enfermo pelos médicos desencarnados, assistidos pelos espíritos dos médios que então relatam todos os fatos que ocorrem durante o atendimento, tais como os diagnósticos, as cirurgias astrais, as orientações práticas para a vida, assim como a descrição da problemática espiritual que o paciente apresenta e suas origens. Então, vou dar um exemplo da nossa célula, né? Ali todos nós temos conhecimento de apometria. E a Luísa tem uma evidência espetacular. O filho dela, quando está também, a evidência dele é maior do que a dela ainda. O Maurício tem uma boa evidência. A Tânia também tem uma boa evidência. Ela não tem conhecimento de nada não, mas tem uma boa evidência, quer dizer, né? Boa vontade já está de bom tamanho. Então, o que acontece? O paciente colocado já é visto tudo o astral dele, que automaticamente já é desdobrado, não precisa nem desdobrar ele já é desdobrado automaticamente. Aí se apresenta todos os problemas. O que mais se apresenta? É os subníveis, quer dizer, os fractais, todos doentes, todo no processo de auto-obsessão, acompanhado dos seus obsessores que os acompanham, os problemas de magia negra que tem, aparelhos parasitas instalados, ela apresenta tudo ali, já vem tudo ali, a espiritualidade já faz tudo ali e a gente vai sabendo o que vai fazer. É lógico que se você, dependendo da situação, você não vai arrancar o mal pela raiz, porque não tem jeito, né? O trabalho é gradual. Então, se a pessoa chega surtada, cheia de problemas, cheia de diagnóstico, vai fazer um diagnóstico, você já vai ver tudo onde é que está a raiz do problema, mas não arranca tudo, não tem jeito. Porque a espiritualidade nem permite. Existe uma justiça, existe uma lei de causa e efeito, não tem como você tirar tudo, nem que você queira, não tem jeito. Mas tem situações que sai tudo, às vezes o problema é suave, é leve,
não é coisas profundas, mas na maioria das vezes o problema está muito mais nos fractais. Por isso que a apometria tem uma vantagem muito grande, porque como vai trabalhar fractais num trabalho mediúnico? Nem sabe que existe fractais, né? Só conhece vida passada, encarnações passadas, mas não tem nenhum critério o que é uma vida passada, o que é uma encarnação passada. Então, aqui nós tratamos fractais, e às vezes dezenas de fractais de uma mesma pessoa, às vezes 2, 3 fractais de uma mesma pessoa, mas no mínimo um. Coisa rara, não tem um paciente que não tenha pelo menos um fractal causando problema na vida dele. Sempre tem. Aí o resto são agregados. É os obsessores, é os inimigos, é os especialistas em magia negra, e vai fazendo tudo o que quer fazer. Né? Então, é o rastro do passado que chega no momento presente, mas quem originou tudo isso? É a própria pessoa, é o próprio ser, é o seu fractal, daquela mesma alma. Por isso que a apometria cura as almas, cura os espíritos, para fazer os resgates fractais. Sem conhecimento de apometria profunda, fica muito difícil de resgatar os fractais nossos, porque nós precisamos resgatar eles, porque os nossos fractais, eu estou falando nosso porque eu estou falando com a voz do Espírito, nossos fractais, o Espírito que tem os fractais tudo para trás. Então, precisa ser resgatado, senão não tem, o Espírito fica ali amarrado, ele fica amarrado no processo de evolução. Os fractais estão para trás, tem que trazer eles para a luz, tem que modificar a maneira de pensar, porque não existe um milagre que isso aqui estava errado, agora tirou, pronto, acabou. Não existe isso aí. O que está errado já está errado mesmo, você só vai consertar nas próximas vidas. Os próximos fractais vai consertar os erros dos fractais do passado. Por exemplo, eu sou um fractal do meu espírito nesse momento, eu estou aqui com a responsabilidade de consertar os erros dos meus fractais do passado. Né? Então, mas para isso eu tenho que ter autoridade moral, eu tenho que ter conhecimento e tenho uma ligação com a luz. E com isso eu resgato todo mundo. Ninguém consegue opor uma resistência ao meu comando, à minha vontade de fazer o que precisa ser feito. Então é para isso que entra o conhecimento, a fé, a certeza de que você vai realizar e a conexão com a luz. Aí não tem como dar errado. Dá tudo certo. Aí resgata. Tanto é que meus fractais está tudo alinhadinho, ó, não tem um fora da linha. Tudo ali, ó, juntinho. Ninguém. Quer dizer que o resgate dele depende da gente. Depende da gente. Depende de uma equipe que vai te ajudar. Mas não depende só da gente. Depende da gente. E agora, se a gente tem o conhecimento, você não precisa de terceiros para te ajudar. O que a apometria faz? Vai ajudar as pessoas a resgatar os fractais deles. Mas é muito difícil que as pessoas não tiverem este conceito, que ele precisa trabalhar os seus próprios fractais. A apometria vai ajudar. Mas pode não dar muito certo, porque a pessoa não muda por dentro. Quer dizer, não adianta nada. Então, por que todos os pacientes que vêm até aqui, a receita é uma só? Reforma íntima, mais profunda. Porque senão, volta tudo a estaca zero. Então, a reforma íntima é o remédio absoluto para resgate de fractais. Mas a grande maioria não faz isso. Então, quando a gente dá uma ajudada nas pessoas, tira um pouquinho o peso da cruz e orienta, ó, você tem que fazer assim, porque senão vai piorar tudo. Muitos levam a sério e dá certo e continua de boa. Muitos não. É como se fosse uma gripe. Você está doente, aí precisa tomar um remédio. Isso. Se você não toma o remédio, não faz o repouso que precisa, porque fazer a reforma íntima é como se fosse um repouso de um tratamento que você está tendo. Porque se a gente fosse capaz de fazer a reforma íntima profunda, você não precisaria de técnica de apometria, não precisaria de nada. Não precisa de religião, não precisa de nada. Você mesmo é autocura. Porque nós temos o poder de autocura. Agora, a técnica de apometria ensina a gente, né? Por exemplo, eu não tinha conhecimento desse poder de autocura, agora eu tenho. Então, se eu tenho esse poder de autocura, todo mundo tem, é só aprender o caminho certo, que todo mundo tem esse poder. Porque a cura só depende de si, não depende de outro, só depende da gente. O outro pode até curar algum problema no corpo físico, mas
Essa encarnação vai embora, você volta com o problema de novo. Seu espírito continua doente, porque a cura do espírito é o próprio ser que tem que fazer a cura. E quando a gente tem esses conhecimentos, a gente aplica para a gente e ensina os outros, e ajuda os outros a trabalhar essa mesma técnica para eles fazer o processo de autocura também. Então, assim, todo mundo vai crescendo, todo mundo vai evoluindo e a cura espiritual vai se estabelecendo, né? E os pessoas que têm uma inteligência mais avançada estão descobrindo tudo isso, e estão aplicando, e estão ajudando as pessoas, mesmo que eles não passem esse conceito nos consultórios médicos deles para outro, né? Fazer reforma íntima, tudo, mas eu tenho quase certeza que fazem sim, porque quem está fazendo esse tipo de trabalho, que seja até no meio profissional, existe uma assistência espiritual também, porque a assistência espiritual não deixa ponta solta, ele sempre passa as orientações que precisa. Tanto é que a gente aqui, ó, não tem um paciente que passa pela gente que não recebe essa receita. O tratamento maior nele é um sermão, não de porque puxão de orelha, mas é uma conversa para que a pessoa mude, que ela tem compromisso com a vida, tem compromisso com o passado, tem compromisso com pessoas. Então, para que as pessoas mudem, porque elas saem aliviadas, mas o alívio pode não durar muito tempo se a pessoa não se estabelece, né? Então, é esse conhecimento que a gente precisa adquirir para a gente, porque não existe um milagre. A gente, no mundo espiritual, a gente até faz milagre, né? Porque no mundo espiritual é fácil, maleável. Você, com o seu comando mental, você realiza qualquer coisa, você cria, descria, você faz o que você quiser, né? Mas na vida física, isso também acontece, mas não da mesma maneira do mundo espiritual. Mas precisa ter uma força mental muito grande, né? Jesus realizava tudo isso, né? A força mental dele. Mas nós não temos ainda essa força mental, porque nós não acreditamos ainda. Ele não falava para os apóstolos: vocês não realizam porque se vocês não têm fé. Porque se tiver fé, realiza. A gente não adquiriu essa fé de realizar o que ele realizava, nem que os apóstolos aprenderam a realizar. Mas a gente está no caminho. Se a gente tiver confiança de que vai realizar, pode ter certeza que realiza. Mas pelo menos no mundo espiritual, a gente sabe que é menos difícil, a gente realiza instantaneamente o que a gente quer, né? Então, é a melhor forma da gente trabalhar em benefício de nós mesmos, de todo mundo, nós mesmos. Os que mais precisam somos nós. Por isso que eles falam, né, que a força mental tem que tomar muito cuidado com os pensamentos, porque às vezes cria e depois tem que deslanchar. O nosso universo que nós vivemos, ele é formado pela força mental de quem habita no universo. Deus que criou? Claro, mas não foi Deus que instalou o dedo e criou o universo, não. Foi tudo criação mental. E os que criam universos são espíritos como nós, mas que têm um conhecimento, já avançou muito na evolução. Aí você vai criando desordenadamente, você vai criando tudo. Então, o nosso universo, por que ele é dual? Porque existe sombra e luz. É porque não foi criado por Deus, criado pelos seres que são sombra e luz. Agora Deus gerencia tudo e as coisas vão evoluindo. Então o que é sombra e luz, aos pouquinhos vai tirando só luz, mas vai restando sombra e luz. Mas uns já estão virando só luz, porque Deus no comando, mas a criação é nossa. Existem muitas criaturas que são consideradas deuses, são criadores do universo, mas é aqueles deuses que vocês já sabem, né? Os criadores das religiões. Não é o fonte criadora, não. Fonte criadora não cria religião. Quem cria religião, quem que é? Javé, Alá, Amon, Jeová. Essas criaturas são tudo consciências cósmicas com poder de Deus, mas sem ética moral. São criadores do universo. São criadores de religiões. As religiões que nós temos aqui foi tudo criada por eles. Mas por que Deus permitiu? Porque as religiões, por mais que ela tenha uma distorção, ela tem muita coisa certa, tem muita coisa boa que é necessária. Por isso que as religiões vai chegar um momento que elas se tornarão obsoletas, porque não vai precisar mais. Mas que foram criadas por eles, sim, mas com orientação da fonte criadora. Cria, mas tem que ser assim, assim, assado. Então, as religiões não é da fonte criadora, não. Torna-se necessário ainda que se faça proteção vibratória através de preces e formação de campos de força e barreiras magnéticas ao redor dos médios. Não
Não sei algum de vocês ainda se lembra que nós, quando iniciamos aqui, a gente fazia proteção magnética em pirâmides, a gente fazia limpezas energéticas e depois, com o tempo, a gente abriu mão disso. A gente sabe que abrir mão disso, para quem já tem a prática, tem o conhecimento e tem a certeza de que está aplicando, não é problema. O problema é para os novatos, porque as pessoas que são novatas, eles acreditam numa manifestação, eles acreditam num tipo de ritual, porque nas técnicas de apometria existem uns rituais, que são contagem de pulsos magnéticos, pronunciar palavras para que todos possam ouvir, mas isto aí só serve de condensador para que todo mundo forme o seu conceito e a crença real que aquilo está acontecendo. Para quem já está nessa lida aí, que já está acostumado, já está com a mente treinada, isso não precisa, porque tudo funciona no mental. Não existe nada no físico, é tudo no mental. Então, se eu quero construir uma pirâmide, a minha mente já está construída. Eu já imagino ela, já está pronta. Se eu quero fazer uma contenção, eu imagino a contenção da forma que eu quiser, ela já está feita. Mas para quem está ouvindo, seja para espíritos, seja para médios, seja para consulentes, eles precisam ouvir alguma coisa. A gente quase não aplica essas técnicas aqui de maneira audível para que todo mundo ouça, porque a gente sente como se fosse um desperdício para a gente, no caso, né? Mas a gente sabe que as pessoas precisam. Por isso que a gente está estudando para passar esses conceitos, porque a gente não vai ficar aplicando isso. É preciso trabalhar, é a mente. É a mente que constrói. Não é o pulso magnético que constrói, não. Aqui vai desenvolver muitas dessas técnicas aí, mas isso aí é um condicionamento mental para quem está trabalhando. Porque depois que você tem um condicionamento mental, você está treinado, acabou. Não precisa nada. Você imagina, não pronuncia uma palavra. Então, sua mente já está imaginando tudo que você quer. Então, quando você está conversando com o espírito, é claro, né, que o espírito não tem esse conceito como a gente tem. O espírito é manifestado no médium, então você mostra para ele o que você vai realizar, porque ele não tem essa visão. Então, mas para nós aqui não tem essa necessidade. Não tem necessidade. A gente vê nas umbandas, por exemplo, eles usam os rituais, cantos riscados, ponto riscado, cantos, né, atabaque, estalar de dedo, os rituais que tem para a entrada de Exu, de Pombagira, tudo certinho. Aquilo ali é uma prática humana. Para o espírito, aquilo ali é completamente desnecessário. É uma prática humana. Não precisa daquilo. Mas os espíritos respeitam as práticas humanas. E a apometria é como se fosse uma técnica de umbanda sem rituais, sem nada. É a mesma maneira deles trabalhar, nós trabalhamos da mesma maneira, mesmo jeitinho de trabalhar. Só que aqui não tem ritual, não tem nada. Né? Então, é tudo mental, tudo no mental. E qualquer coisa que você vai fazer é tudo mental. Se você vai fazer magia negra, é tudo mental. Se você vai fazer cura espiritual, é tudo mental. Não precisa de nada. Não precisa de objeto, não precisa de nada. O inferno do céu, o inferno é mental, né? É tudo. Criar o seu próprio céu, o seu próprio inferno, é tudo na mente. Então, Né? então é por isso que a gente precisa estudar para você saber, ter certeza absoluta que é tudo mental. Então, se é tudo mental, acredite e faça, porque funciona. Não tem como errar. Você não está vendo, porque você não tem fé, mas está realizando. Né? Então é preciso que a gente estude, mas estude para acreditar naquilo que está aprendendo. Oi. Por exemplo, no caso da gente quer ajudar alguém, né, que não é nosso meio, ajudar alguém, e a gente tiver mesmo uma educação mental mesmo, esteja ele onde estiver, a gente consegue, mesmo ele não acreditando. Mesmo ele não acreditando, na distância, presencial, tanto faz como tanto fez. Não tem distância para você trabalhar com meio. Recebe. Ele pode não levar adiante o que ele está recebendo, porque por isso que eu estava falando, né? Você precisa de orientar a pessoa, por exemplo, mudança de postura mesmo, para poder as coisas perdurar. Mas que funciona na hora, funciona. Pode estar presencial, pode estar à distância. A gente já fez muito trabalho à distância aqui, ó, de pessoas lá em Porto Alegre, de pessoas lá nos Estados Unidos, e tudo dá certo. Por que dá certo? Porque o corpo não está presente, mas ele traz a alma e leva para onde quer.
A gente desdobra, a gente vai lá, ou traz o espírito lá aqui, não tem distância para o espírito. Quer dizer, não é presente em corpo, mas em espírito você traz ali, ó, na hora, instantaneamente a pessoa, ou você vai lá onde está, porque às vezes o problema está lá no espaço, a gente vai lá. Né? Então, por isso chama apometria, você vai aonde for preciso, além do que for preciso. E se for necessário, você traz. Se não for, se for necessário você ir, você vai. Porque tem muito lugar, tem muito tratamento que às vezes está realizado em determinado lugar, muito longe, então você tem que ir lá. Vai lá desmanchar a magia, fazer as coisas. Hein? Pode fazer o trabalho sozinho em casa pensando. Olha, pode sim, sabe por quê? Porque todo mundo tem os seus parceiros espirituais que trabalham com você. Então, não existe jeito de fazer nada sozinho, né? Então, agora a gente tem que ter critério, né? Não pode ficar brincando de apometria por aí, né? Tem que ter uma responsabilidade no que está fazendo, mas sozinho ninguém fica. Você precisa de fazer alguma coisa que você tem conhecimento, você sabe que fazer aquele procedimento vai dar certo, você pode ter certeza que alguém está te assessorando. Você vai e realiza. Por exemplo, você vai fazer uma proteção para você, você está na sua casa, não é dia de você vir para o trabalho, você está tendo uma assistência espiritual daquelas desastrosas que estão te acabando com você. Mas você pode fazer uma limpeza, você pode fazer uma proteção para você, construir uma pirâmide, entrar dentro dela e o espírito não chega perto de você. Como faz? Faz a pirâmide? Ué, você faz uma limpeza energética no seu espaço, quer dizer, você tira tudo qualquer energia externa que não é sua, que é do espírito que está ali te perturbando, você limpa e você constrói uma pirâmide e fica dentro dela. Você entendeu? Aí pronto, aí você recebe, você tem a proteção. Você mesmo se protege. Então, a gente aprende coisa para autodefesa. É lógico que você não vai usar isso aí para prejudicar o espírito, né? Mas se você está sofrendo, não é dia de você vir, e você precisa aguentar as pontas, né? Até chegar o dia de você vir no trabalho, você se protege. Porque senão, a gente pira. Nossa, eu já passei cada situação na minha vida, vocês não têm ideia de processo obsessivo, daqueles gigantes mesmo, de deixar a gente de quatro pés mesmo. Se não é os meus conhecimentos, eu não conseguia. Mas eu aplicava as técnicas tudo, no trabalho, andando, qualquer dia, qualquer hora que eu precisava, eu aplicava. Eu aplicava até chegar o momento de eu criar uma imunidade tão grande que acabou, não precisa aplicar mais nada, não, o espírito nem chega perto. Mas antes era complicado, era difícil demais. Não era brincadeira, não. Nossa, sofri muito. Às vezes Mas a gente faz assim, vamos supor, não é uma experiência, que eu já cansei de falar que a gente tem uma certeza, uma fé enorme na espiritualidade responsável desse trabalho, daqui dessa casa. E quando você está trabalhando assim, e tem alguém que está precisando e não está presente, a gente costuma trazer a criatura ali, e ela tem. Agora, se a gente sente que ela está ali no nosso meio, para a gente fazer o tratamento com ela. Mas agora a gente usar a pirâmide é de melhor ainda. olha, usar a pirâmide, ele tem que ter um critério assim. A pirâmide só serve de contenção, para que o espírito não tenha facilidade para atingir você. Porque não é um processo infalível, mas o espírito vulgar, ele não consegue adentrar uma pirâmide de jeito nenhum e nem sair dela se você pôr ele dentro. Ele não sai. Nem mago negro sai da pirâmide. Se você pôr um mago negro dentro da pirâmide, ele fica ali o tempo que você quiser. Ele só sai quando você libertar ele. Ele não consegue sair. Por que ele não consegue sair? Ele tem força mental, mas a força mental dele é de treva. A força mental nossa é da luz. Então, a nossa contenção tem muito mais poder do que a dele. Você põe um mago negro dentro da pirâmide, ele não sai dali, seja quem for. Se você, por exemplo, você está com um processo no meio da semana que não tem jeito de você tratar, ou mesmo que não dá tempo, suponhamos que não dá tempo, então a hora acabou, que tem um mago negro aqui que você vai ter que conter ele, fazer alguma coisa, não dá tempo, você põe dentro da pirâmide, outro dia você ir lá conversar e libertar ele e fazer o procedimento que precisa. A gente já fez demais isso aí. Só que não tem um poder. Se você esquecer, ele fica lá preso. Uma semana, 2 semanas, um mês. Ele não pode esquecer lá não, vai ficar preso lá, a responsabilidade é da gente. Então o que acontece? Se você faz uma pirâmide para te proteger, os espíritos vão ficar tudo em volta dela, mas não consegue penetrar. Aqui tem uma proteção aqui de contenção que a gente fazia pirâmide.
A gente parou de fazer pirâmide, mas a proteção continua, porque existe uma barreira energética, a espiritualidade aqui, não precisa fazer pirâmide mais não. O próprio Jesus está aqui no comando do trabalho. Para que pirâmide? Para que isso? Então, não tem como o Espírito fazer o que ele quer, adentrar um trabalho como esse, que se tem um coordenador ali que chama Jesus Cristo. Não tem jeito, para que fazer pirâmide? Agora, tem muitos lugares, as pessoas têm que fazer pirâmide, porque ele acredita naquilo, então ele tem direito de fazer aquilo que ele acredita. Não vai fazer diferença nenhuma, ele fazia ou não fazia. Porque quando nós estávamos no início dos trabalhos de apometria, nós tivemos uma dificuldade com certas diretorias e nós tivemos que abrir mão de certas coisas. Aí a espiritualidade, na primeira semana da frente, eles me pediram, o preto velho, um dos pretos velhos, falou, ô filho, não muda a maneira de trabalhar não. Quer dizer, nós estávamos deixando de fazer técnica de apometria para não entrar em conflito com as diretorias. Aí eu expliquei, não, a gente vai levar mais ou menos devagarinho para não bater de frente. Mas nós vamos continuar. Quer dizer, mentalmente nós continuamos com as técnicas de apometria, mas abrir mão de muitos rituais ali, porque fica todo muito doido desse tamanho assim, ó, não pode, isso aqui não pode não. Isso não é espiritismo, não sei o que lá. Mas o tempo foi passando, né? As pessoas contaram, logo pois a espiritualidade já foi tirando tudo, né? Foi limpando tudo a barra e tal. Continuamos a mesma coisa. Não da mesma forma que a gente trabalha aqui, com a mesma liberdade que a gente trabalha aqui, mas a gente tinha uma liberdade relativa, porque as pessoas não aderiam, mas também não era contra. Não era nem a favor nem contra, era neutro. Preferência não ter, mas já que não podia com nós, né? Já que não tinha como evitar que a gente fizesse os trabalhos, então fazia os trabalhos. Mas agora aqui não, aqui é diferente. Aqui além de ter uma aceitação, uma abertura tremenda, então não tem nada contra, a não ser a vizinhança, né? Mas isso aí não é problema não. Então, aqui a gente trabalha tranquilo, sem problemas, sem barreiras, nem espirituais e nem físicas. Porque onde é que a gente trabalhava, a gente não tinha barreira espiritual não, mas física, nossa, era terrível, era difícil, era complicado. Mas a gente enfrentava. Não seria bom lembrar que quando você vai aplicar a apometria, evidente que você não pode aplicar ela à torta direita, né? Você tem que ter os critérios. Uhum. Mas quando você vai aplicar a apometria, a distância e a pessoa não está sabendo, não tem aí aquele problema de interferir no livre-arbítrio dela, porque já aconteceu muitas vezes de quando você chega para aplicar, você não consegue nem desdobrar a pessoa porque ela não aceita. Olha, eu nunca passei por isso não, porque mesmo sendo à distância, o critério maior é de quem pede, porque quem pede sempre alcança, e às vezes a pessoa que está fazendo o tratamento à distância não foi ele que pediu, mas um amigo pediu, um familiar pediu, alguém pediu. Então, nunca se negue o pedido de quem pede. A pessoa que está à distância, mesmo que ele não queira, a gente desdobra ele sim. Desdobra ele, traz ele contra a vontade dele. Não tem esse que não vem. Então, mesmo que ele é o contrário, ele vai assistir tudo ali, ó. Ele vai ver todos os demônios que estão em volta dele ali, sem que ele saiba. A gente sempre traz a pessoa desdobrada. Não tem tratamento à distância que o paciente não está presente ali em desdobramento. A gente desdobra. Né? Mas atendendo o pedido de quem está pedindo. Às vezes a pessoa que está à distância, às vezes ele nem está sabendo, às vezes até está pedindo para alguém, né? Mas suponhamos que a pessoa não acredita, não tem importância ele não acreditar, porque ele não acreditar é uma coisa, mas o espírito desdobrado não tem como ele não acreditar no que ele está vendo. Tanto é que caso ele está ali, está precisando, mesmo que ele não queira, mas tem alguém junto dele, né, que você fala companheiros, né? Que está ali, que ajuda, a gente já fala, o anjo guarda, o mentor que está ali, ele vai ajudar. Sempre tem alguém ali com argumento suficiente para convencer aquela pessoa que é precisa. Porque geralmente quem não gosta desse tipo de tratamento à distância é pessoas usuárias de droga, que não quer largar porque ele gosta, mas os familiares dele estão vendo que ele está entrando no buraco
Mas a pessoa que está mergulhada na droga não está, não achando que não está mergulhando. Ele não quer parar, porque está bom, a saúde ainda está boa, mas as coisas estão indo tudo por água abaixo e nem está vendo. Está desmanchando a saúde, está desmanchando a família, está perdendo os empregos, tudo, mas a pessoa ainda se compraz naquilo. Então, ele não quer tratamento. A gente faz muito isso aqui, mas existe alguém daquela família ali que pede, desesperado, ele está indo por água abaixo a vida dele. A pessoa não está presencial, mas a primeira coisa que a gente faz, traz a pessoa desdobrada. Aí põe ele conviver com os demônios que vivem 24 horas por dia com ele. Ele vai ver tudo. E ele, tratamento de choque. Faz tratamento de choque. Mostra toda a realidade espiritual que ele vive 24 horas. Não tem esse que não se espanta. Não tem esse que não entra em pânico. Ele vê a realidade. Aí, quer continuar do jeito que está? É essa a sua vida. É os seus amigos, 24 horas por dia. É esses aí. Aí eles falam assim, mas eu não vejo eles. Então, você não vê eles, mas eles estão aí. Você não está vendo eles agora. É seus assistentes, 24 horas por dia. E é uma caridade que está fazendo todos aqueles que estão preocupando ele. É uma caridade de dois aspectos. Primeiro, você vai tirar aquelas criaturas que são dependentes da droga, porque os espíritos não têm muito querer. Você trata eles mesmo, você tira eles daquela vida. Quer dizer, eles libertam, porque os espíritos têm a visão clara. Mesmo que o vício deles é um vício que eles querem sair também, mas só que não consegue. Não consegue, nem tem força de vontade, né? Não está buscando também, porque acha que não tem jeito. Você mostra a possibilidade de abandonar tudo, de largar tudo, de ficar livre, tudo isso, todo mundo quer. Aí o que acontece? A gente leva os espíritos tudo embora, o viciado continua, porque vai vir outro, você vai atrair mais. Mas ele vai mudar a visão dele, porque ele vai ver quem que assiste ele 24 horas por dia, mesmo que ele não queira o tratamento. Mas a partir do momento que ele está assistindo tudo, aí ele começa a querer. Aí ele já aceita. No caso, por exemplo, a pessoa vai fazer um tratamento, pede para fazer distância. Aí a pessoa pede para ficar em casa, a pessoa pega e não vai passear, vai para outro lado. Não tem problema nenhum. A pessoa está na balada lá, fazendo o que quiser. Você desdobra ele e vai ali, está lá na balada, mas o corpo mental dele está ali. Estava falando que a Helena estava fazendo tratamento com a pessoa, e aí ele estava no outro lugar. Aí eles depois que o Goldinho veio aqui, porque antigamente eles faziam só a distância, na época do André que fazia. Aí depois que o Goldinho veio aqui, a gente começou a fazer as pessoas. Inclusive teve época que eles viram pessoas que estavam em outros lugares. Aí eles começaram a evitar de fazer uma mais a distância, fazer algum ou outro. Então, é por isso que a apometria tem muitas vantagens. Você pode fazer o trabalho à distância, para quem quiser. A gente faz tanto trabalho à distância aqui, a gente faz mais à distância do que presencial, porque as pessoas, amigos, familiares, pedem para fulano, ciclano, eles mesmo pedem para ele, peça para mim lá, que ele não pode ir, porque tem pessoas em casa enfermas, a pessoa não tem jeito de vir. Pede à distância, não importa. Para quê? O espírito não tem distância para o espírito, tratamento é tratamento. Por isso que a apometria tem essas vantagens, porque você não precisa estar presencial num lugar. Ser presencial é ótimo, porque você vai escutar a orientação que vai ser passada para você. Porque a gente passa as mesmas orientações para o espírito desdobrado, mas ele não vai levar para a lembrança para o corpo físico. Então, talvez ele leve em intuição, mas na realidade de que ele ouviu, não. Agora, presencial tem essa vantagem, porque você vai falar para a pessoa, está isso acontecendo assim, assado, mas se você não fizer isso, não fizer aquilo, não mudar isso, não mudar aquilo, vai voltar tudo para trás. Não adianta nada. Essa é a vantagem do presencial. Agora, espírito, a distância, tratamento à distância, a primeira coisa que você tem que fazer é desdobrar a pessoa. Não importa onde, se ele quer vir ou se ele não quer, não tem querer não. Desdobrou a pessoa querendo ou não querendo, ele vem. Não tem como não. E vem e põe ele ali, para ele assistir tudo que vai ser desenvolvido. Porque quando a pessoa não quer, a primeira coisa que a gente faz, põe a pessoa ali do lado, ele vai ser assistente absoluto de tudo que está acontecendo ali. A gente faz isso direto. A gente faz isso não é só com tratamento à distância, a gente faz isso com quem faz magia negra, quem tem casa que só faz magia negra, a gente traz o dono do centro que faz magia negra, a pessoa nem está sabendo, a gente traz ele do lado, põe aqui, você vai assistir tudo que nós vamos realizar aqui, vocês veem o que vocês estão fazendo lá, quais são os seus parceiros.
como que é que os trabalhos desenvolvem para vocês verem se vocês estão na luz e se não está. Porque tem gente que faz as coisas, acha que está fazendo certo, né? Acha que está fazendo certo, mas não está. Então a gente traz a pessoa, ele fica assistindo tudo ali, ó. A gente mostra a realidade espiritual dos trabalhos que é realizado lá com ele não imagina, ele trabalha só com Exu, só com Pombagira, ele vai ver só o demônio ali, ó. Tem nada disso. E esse, então, no processo da pirâmide, a gente pode fazer antes de deitar também, faz mão no dedo e entra nessa pirâmide para ter proteção Pode. dos sonhos ruins, essas coisas. Pode. E a pirâmide, a força mental sua, você faz uma pirâmide e ela dura, aí embora. Todo dia ou é de vez em quando? Como que é? Ué, o que manda é só a força mental. Se a sua força mental de construir uma pirâmide que dura para sempre, você fica ali. Eu costumo fazer de manhã, eu não faço pirâmide, mas eu faço todo dia. Eu faço uma bolha de proteção, de energia. Uma bolha de luz. Energia. Uma bolha Só tem um porém, né? energia. Proteção de pirâmide, seja que for, não adianta nada que você convida os espíritos para gente dentro da pirâmide com você. Você convida eles adentram dentro da pirâmide onde você está, fazendo proteção para a sua força mental, para a sua maneira de pensar. Não adianta nada você criar uma pirâmide e continuar com os pensamentos desordenados. Você traz isso tudo para dentro junto com você. Eu parei de fazer pirâmide nos trabalhos que a gente desenvolvia por causa disso. Porque fazia pirâmide para proteger o trabalho, e o trabalho virava aquele caos, né? Aquela coisa. Falei, então não está adiantando nada. Não adianta nada fazer pirâmide, porque os médios, os frequentadores, eles trazem as equipes espirituais das trevas tudo junto com eles, então para que pirâmide? Eu parei de fazer. Melhorou. Então não adianta nada em fazer pirâmide e continuar com o pensamento divagando para que jeito? Não adianta. Não, é reforma íntima. Reforma íntima. Aí sim. Aí você não vai convidar ninguém, porque o convite é mental. Você faz o convite para o espírito. Você pensa que quem faz uma pirâmide de proteção aqui não entra mago negro? Eles entram convidado. Tanto pelos trabalhadores como pelas equipes da luz. Eles são permitidos estarem aqui dentro. Eles adentram a pirâmide que for permitido. Porque se não for permitido, eles não passam da rua. Eles não entram aqui para nada. Não precisa fazer nada aqui não. Já existe a barreira natural. Tudo que entra aqui é com a permissão dos espíritos da luz aqui. Se não tiver permissão, eles não entram. Só entra assim na hora que for para eles entrar. Aí eles são permitidos entrar. Mas caso contrário, não. É um controle absoluto de tudo. E a gente tem esse controle absoluto da nossa vida também. Só que a gente tem que estar ali, ó, andando na linha certinho. Tá? Na linha direitinho. Não adianta nada a gente aprender a fazer as coisas e continuar com a nossa vida destrambelhada. Não adianta nada, porque a sua assistência vai ser aqueles mesmo, igual você mesmo. E não acreditar e ficar com dúvida também é pior que isso. Não, dúvida, nunca pode ter dúvida em nada. Tenha certeza que tudo que nós estamos pensando aqui está sendo realizado. Tudo que a gente está falando está sendo realizado. Se a gente calar a boca e não falar nada, só pensar, está sendo realizado. Não existe quem não é médium. Todo mundo que desenvolveu o conhecimento, você pode fazer o que você quiser. Todo mundo é médium. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou médium, claro. Mas não sou médium princípio de receber um espírito, nem de psicografar, nem nada disso, nem de evidência, nem nada disso. Mas eu sei que eu sou médium. Então, eu realizo tudo. Não dependo de um médium nenhum para realizar o que eu quero. Agora, é lógico que é trabalho em equipe. Agora, quem não tem evidência, quem não recebe espírito, ele acha que não é médium? É a mesma coisa. Não existe quem não é médium. A mediunidade, ela é 24 horas para todos. Quer dizer, você tem intuição, você tem inspiração, é médium. Então, os espíritos usam você na sua intuição, usam você na sua inspiração. Então, é mediunidade a mesma coisa, mesmo que você não está vendo, mesmo que você não está recebendo. Então, qualquer um pode fazer o que quiser com conhecimento, mas com critério. Por isso que a gente ensina para trabalhar com os critérios, porque senão vai ser prejuízo para quem está fazendo. Porque existe um conceito espiritual que diz: a apometria sem amor é magia negra. E é magia negra poderosa. Por isso tem que ter amor, porque senão é magia negra. Aí a gente vira mago negro. O conhecimento de apometria que não é aplicado para o amor, você vira mago negro.
Você pensa que os magos negros, por que eles tornaram mago negro? Porque eles estudaram séculos para ser mestres ascenso, porque a apometria é conhecimento de estudo de mestre ascenso. Então, só que desenvolve aquela capacidade mental, aquele conhecimento de tudo, para aplicar benefício próprio, para prejudicar fulano, para escravizar mentes, para fazer o que quiser. Aí o que você torna? Você torna um mago, mas mago do mal, quer dizer, a magia negra. São os magos negros. Eles, os magos negros e os mestres ascensos, a única diferença é que um trabalha para a luz e outro trabalha para a treva, mas é tudo mestre. Os magos negros, tudo mestre ascenso. Descer lá de cima, com conhecimento absurdo, para escravizar os outros, porque não teve critério, não teve amor no que está fazendo. Por isso a gente tem que ter amor naquilo que faz. Então, a gente tem que aprender sim, tem que ensinar sim, tem que aprender, mas para trabalhar com amor. Quando nós começamos o estudo aí, algumas pessoas perguntaram, isso não é perigoso? Eu falei assim, sim, é perigoso sim, não a técnica. O que você vai fazer do conhecimento que é o perigo, a técnica não. Porque se fosse assim, não justifica a evolução, a gente aprender as coisas. Você pode aprender o que você quiser, você pode virar uma consciência cósmica, criar universos para escravizar o universo. O conhecimento você tem. O que você vai aplicar que faz a diferença de você ser uma criatura da treva ou ser uma criatura da luz. Ou você sobe na ascensão, ou você desce, mas com conhecimento seu. Você vai escravizar mundos, você vai escravizar planetas, você vai criar um universo. Porque nós somos criadores. A gente cria o que não sabe que está criando. Então, o conhecimento é bom e necessário. Só se você faz o que você quer com o seu conhecimento. Nada é proibido. É livre-arbítrio. Se você quer aprender para manipular, não tem problema. Você vai viver no universo que você manipula. Mas se você quer aprender para trabalhar a sua ascensão e ajudar os outros, aí você vai subir tranquilo. Então, é isso que a gente tem que aprender. Sempre aplicar para o bem, sempre trabalho de amor, é a única coisa que importa. Tudo que a gente aprende para trabalhar o amor, você se torna poderoso, você se torna forte. Você fica muito difícil de você ser atingido pelos espíritos das trevas, mesmo que eles queiram. Fica 24 horas te monitorando, 24 horas por dia, mas eles não acham uma brecha para te atacar, porque você está ali com assistência e fazendo todo o possível para você se manter na luz. Porque se você der uma vaciladinha, eles te catam, né? É lógico que você não vai ficar abandonado ao léu, os espíritos vão te ajudar a se levantar de novo, mas eles não impedem de você cair, não. Não impede, porque depende da gente. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que fazer todo o possível para que você não dê facilidade para as trevas adentrar, porque treva e luz está dentro da gente. A gente tem defeito de todo jeito. Então, se a gente não cuidar de amortecer os nossos defeitos, a espiritualidade das trevas vão fazer aflorar eles mesmos. E a gente, quando pensar que não, você está caindo. Porque é muito fácil cair, difícil é levantar, mas cair é fácil. E não tem quem não tenha defeito moral nesse planeta nosso aqui. Por mais que a gente tenha boa vontade de ajudar, de trabalhar a luz, mas os nossos defeitos estão ali também. Apesar que a nossa luz está tomando espaço, mas o defeito ainda está lá ainda. Então a gente tem que ter esse conceito de trabalhar sempre com a rédea curta. Não deixar descambar de jeito nenhum. Então é esse o conceito. Frouxou, aperta. É. Frouxou, aperta. E aí vai Não indo. pode esquecer que tudo aquilo que você faz, ou o bem ou o mal, ele volta para você. volta. Isso É. Bom, Tudo. É a resposta do universo, é causa e efeito. Tudo que a gente manda vem. Então você faz o bem vem para você. Se você não faz o bem, aquilo que você mandou vem. Então, é tudo resposta do universo. É lei de causa e efeito. Eletromagnetismo. E não é religião, não, é ciência. É ciência. Os cientistas sabem disso. Os cientistas já estudaram a respeito desse eletromagnetismo há muitas décadas atrás. Eles lançaram 2 CDs importantíssimos aí, DVDs até, né? O primeiro é O Segredo, que fez um sucesso mundial.
E logo após os segredos, eles fizeram outro DVD que chama Quem Somos Nós? Aprofundou um pouco mais. Isso aí mudou o conceito da área científica. Mudou o conceito. Eles aprenderam tudo, eles estão aprendendo mais do que os religiosos. Não tem religião no meio deles não, mas é o conceito espiritual mesmo. Então, o segredo e quem somos nós foi um divisor de água na maneira do cientista pensar o antes e o depois. Mudou muito. Por isso que a ciência está em outro nível, outro patamar. E sem religião. Vocês podem ver que vocês não vê cientista adentrando em religião. Raríssimo você vê alguns que entram no espiritismo. Mas eles já pensam além do que a proposta espírita. Os cientistas já têm um pensamento além. Eles já estão pensando além do que nós estudamos como espírito. Mas eles... O segredo ele é mais assim, eu vou estar falando, é nosso. E é importantíssimo. Esses 2 DVDs a gente deveria estar vendo periodicamente para não esquecer desses conceitos, né? Apesar que há muitos anos que eu vi, nunca mais revi, né? Mas eu vou procurar, porque já são antigos, né? Vou procurar porque no YouTube tem, para poder deixar ali disponível ali para ver de novo. Tem, né? Então a espiritualidade não perde a oportunidade de trazer conceitos espirituais para a humanidade, para quem quer. Né? Para quem quer, está disponível para quem quer. E no caso aqui, a gente quer estudar, quer aprender, né? Então, que bom que venha. Há muitos não querem aprender, não tem importância. Por isso que faz tratamento à distância para as pessoas que não querem. As pessoas não querem, não tem problema. Mas acontece que existe um egrégor espiritual ali em volta da pessoa. Então você vai tratar os espíritos. A pessoa que está sendo tratada à distância, às vezes ela não quer, mas os espíritos querem. Por que a gente faz tratamento à distância para quem quer e para quem não quer? Porque não importa se a pessoa à distância não vai receber o que precisa, porque ele não está interessado. Mas e os espíritos que estão com ele? Os espíritos não têm querer, eles vêm mesmo e aprendem e mudam. Então o benefício sempre é feito, sempre o benefício é alcançado para quem está buscando. Às vezes o encarnado não está buscando, não tem problema. Às vezes o encarnado à distância, ele também vai receber também, porque ele tem interesse também. Às vezes ele não tem possibilidade de estar. Mas mesmo aquele que não tem interesse, não querem saber, e daí? E os espíritos? Né? A gente trata os espíritos. O encarnado, se quiser, ótimo. Se não quiser, não tem problema não. Não é desperdiçado não. A gente fala para os encarnados que não quer nada, não tem problema não, estou tratando os seus amigos aí, no dia da manhã vai ter outra turma, aí o que acontece? Você vai trazer eles de novo, vai ajudar eles até um dia você resolver, não tem problema nenhum, né? Mas dificilmente quando você mostra uma realidade espiritual, para quem está desdobrado, ele não muda de posição, porque geralmente as pessoas que têm essa visão, que não quer saber nada, está tudo bom, a vida está boa, o negócio é droga mesmo, é viajar mesmo, é porque eles não estão vendo nada da realidade deles. Eles veem algumas coisinhas, pensam que está tudo bonitinho ali, né? Porque os espíritos mostram o que eles querem mostrar. As pessoas não vêem os demônios que estão em volta deles, só vê o espírito bonitinho, iluminadinho, né? A gente vê as pessoas que mexem com drogas, só vê que beleza, olha quanta luz, olha quantas cores. A hora que eles veem a realidade, é outra história. Não tem também o merecimento da pessoa para ela receber? A receber também o que ela precisar, não é? Porque, por exemplo, se ela vai no tratamento com uma pessoa, dependendo da situação que ela está, às vezes, conforme as coisas, às vezes ela está, conforme as coisas, ela precisa daquilo também. Tem esse lado também? Olha, o merecimento é daquele que está buscando. O que ele busca, ele merece alcançar aquilo que está merecendo. Que ele vai pegar na zona de acordo que ele vai precisar, né, do merecimento dele, né? Porque às vezes, por exemplo, às vezes ele pode dar uma amenizada só, mas se digamos, quanto mais ele tiver assim, o merecimento, ele vai receber mais eficácia, não é isso? O merecimento é através da postura dele, através da postura, porque se ele fizer por merecer, é porque está mudando, aí ele está merecendo o tratamento, porque se não mudar nada, ele não está merecendo nada, então não vai acontecer. Quem vai ser beneficiado é só os espíritos que faziam parte da egrégora dele ali. Agora, se a pessoa muda de verdade, então ele está merecendo o tratamento. Então, aí vai ter a resposta. Então, merecimento é isso aí. Enfim, tudo depende de nós, está aqui a felicidade pela palma das nossas mãos. Então,
E não tem jeito de você salvar o universo, não tem jeito de você salvar todo mundo, não tem jeito de você tirar o inferno da pessoa e colocar ele no céu. Então é tudo gradual, tudo um pouquinho, é trabalho, né, homeopático, né? Mas é um trabalho homeopático que não tem retrocesso, não, ele vai, não tem volta. Então é assim que vai mudando tudo, né? A gente sabe que nada se transforma de uma hora para outra, tudo é gradativo. Então a gente, com boa vontade, com conhecimento e com boa assistência, você vai conseguindo tudo. E assim a gente vai evoluindo e vai ajudando os outros também, né? Porque a evolução é individual, quem evolui é a gente. Os outros aproveitam. Se quiser evoluir com aquele ensinamento, com aquela situação, ele vai evoluir também, né? É assim que a gente tem que encarar o que a gente realiza aqui. Mesmo porque, nós não curamos ninguém. A gente ajuda e fala, orienta. Se a pessoa não quer, não adianta. Não adianta. É igual no caso da minha irmã. Ela veio primeiro que eu. Então. E ela continua rebelde do mesmo jeito. Pois é. Sabe, o espírito rebelde? Que vem, não quer escutar a palavra, não quer entrar na cabeça. Não quer acreditar. E não acredita, não quer saber, não acredita. Ela fala que até hoje que não acredita em Deus. Então. Que Deus o quê? Quer saber de Deus não. Então quer dizer, a rebeldia dela não deixou ela ter a cura. Mas ela se autocurar, né? Porque você dá o auxílio, mas ela tem que desenrolar o negócio. Falar, agora você vai lá, e puxa aqui que vai dar certo. Eu já quis mudar. Eu já era primeiro, já falei, não, esse aqui acabou. Eu vou ter que correr atrás agora, do prejuízo. Já foi 50 anos de prejuízo, já, para aqui, né? Então, ela não quer, né? Então, fazer o quê, né? Só ver onde é que nós paramos aqui, né? Você viu, né? Atendimento? Vai ler algum pedacinho do atendimento? Parou aqui, ó. Parou no torna-se necessário?